Salve, turma! Estamos no ar com mais uma edição do nosso querido O Gol no Mercado, este noticiário que você já sabe, o combinado é um só, você ficar por dentro de tudo que rola nas janelas de transferências nacional e internacional, especialmente nessa semana que antecede a disputa do Super Mundial de Clubes. Mas antes de falarmos das notícias, tem aquele nosso trato, né? Deixa o like aí no vídeo, ative o sininho de notificações do nosso canal para você receber em primeira mão todo esse conteúdo que a gente vem produzindo especialmente para você. Se inscreve, manda para todo mundo para a gente fortalecer ainda mais esse trabalho, beleza? Agora a gente vai falar do grande protagonista desta janela de transferências até aqui, não tem como ser outro, é o Botafogo de Futebol e Regatas, o glorioso que venceu ontem no Campeonato Brasileiro contra o Ceará na despedida de Igor Jesus, que ele vai disputar o Mundial pelo Botafogo, mas no retorno ele não veste mais a camisa alvinegra, vai se transferir para o Nottingham Forest da Inglaterra, mas o torcedor do Botafogo não precisa ficar triste, por quê? O John Textor está agindo, ele está pensando bastante nessa peça de reposição. Ontem, inclusive, o Bellatini já trouxe aqui sobre o interesse e a negociação do Glorioso com o Arthur Cabral, que atualmente joga no Benfica, mas novos nomes surgiram para a posição e estão com negociações bem avançadas, viu? O primeiro deles, surpreendentemente, é um jogador sérvio, é o Luka Jovic, de 27 anos, que disputou as últimas temporadas com a camisa do Milan. Ele é um jogador especialista, centroavante, camisa 9. Essa temporada não foi tão aproveitado lá nos Rossoneri, disputou apenas 17 jogos e marcou 4 gols, mas está em fim de contrato com o Milan e pode chegar ao glorioso aí sem custos de transferência, porque ele vai ficar livre no mercado após o fim desse mês de junho. Então, podemos ter nessa semana Luka Jovic, que inclusive jogou no Real Madrid, tem uma passagem pela Fiorentina, onde inclusive foi dupla de ataque com o próprio Arthur Cabral, que pode estar assinando com o Botafogo. Então uma novidade aí que pega todo mundo de surpresa, o nome de peso do futebol europeu que pode estar chegando no Brasil para defender o Botafogo. E não é só ele não, viu? Tem outro gringo chegando aí na área, negociando com o Fogão, e vem também de Milão, mas do outro clube de Milão, da Internazionale. Eu tô falando de Joaquim Correa. Tem 30 anos e está na mesma situação que o Jovic. Ele está em fim de contrato com os Nerazzurri e pode pintar no glorioso também, que já negocia com o staff do jogador, que pretende disputar o Mundial pelo clube alvinegro, viu? Deu o sinal verde, as negociações estão em andamento, então podemos ter um quarteto de peso chegando já nesta semana para o Botafogo para a disputa do Super Mundial. Já teve o acerto com o Álvaro Montoro, que trouxemos aqui, e agora o Arthur Cabral em andamento. Além disso, Luka Jovic e também Joaquim Correa. O que vai ser esse Botafogo? O que vai se tornar esse Botafogo para a disputa desse Super Mundial, hein? E seguindo no futebol brasileiro, mas agora fora desse âmbito do Super Mundial de Clubes, vamos falar do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que acertou a contratação do meio-campista Alex Santana, de 30 anos. O Alex pertence ao Corinthians, tem contrato com o Timão até 2027, mas foi cedido por empréstimo ao tricolor gaúcho até o fim da temporada. Ele que não vinha sendo muito aproveitado no comando do Corinthians, não foi titular poucas vezes essa temporada, é verdade, teve problemas com lesão, mas chega ao Grêmio para ser comandado pelo técnico Mano Menezes. A expectativa é que ele chegue a Porto Alegre entre essa quinta-feira e sexta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo com o Grêmio até o fim do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, nessa negociação não há uma obrigação de compra, mas a depender do desempenho de Alex Santana lá em Porto Alegre, pode ser que ele continue no Grêmio para a próxima temporada. E olha, a dança das cadeiras dos técnicos continua no Brasileirão, viu? A vítima da vez foi o português Antônio Oliveira, que durou apenas um mês, rapaz, no comando do Sport Clube do Recife. Foram 4 jogos disputados apenas sobre o comando do português, 3 derrotas, 1 empate, 8 gols sofridos, apenas 1 gol marcado. O Leão da Ilha do Retiro vive um momento terrível na temporada, é o lanterna do Campeonato Brasileiro, tem a pior campanha da história dos pontos corridos nesse formato com 20 clubes e tenta se reestruturar, tenta mudar aí o pneu, aquela mudança com o carro andando, é muito complicado. Já é a segunda demissão de técnico neste Campeonato Brasileiro, apenas na 11ª rodada nós estamos. Começou com o Pepa, também português, foi demitido. Antônio Oliveira chegou, mas também já não está mais no comando do esporte. Então tá aí essa demissão confirmada. Ele e a sua comissão técnica não representam mais o Sport Clube do Recife, que ainda não anunciou um substituto. Vamos esperar aqui o que vai acontecer do esporte. Vai ter esse período do Super Mundial para tratar dessas situações internas, para tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro. Uma missão
muito difícil para a equipe pernambucana. E por falar em equipe pernambucana, seguindo no estado do Pernambuco, no estado de Pernambuco, a gente tem uma novidade e uma contratação, eu diria assim, curiosa, que aconteceu nesta última semana, que foi a contratação de Wagner Love por parte do Retrô Futebol Clube. Esse que é um clube que vem surpreendendo, recém-fundado, vem ganhando resultados importantíssimos no cenário estadual e nacional. Inclusive o Retrô eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil, está nas oitavas de final da competição e agora vai contar com esse experientíssimo centroavante, 40 anos, o interminável Wagner Love, que estava defendeu o Avaí nas últimas 2 temporadas, não entrava em campo desde o fim de abril, então tá aí confirmada essa transferência, ele fica no Retrô até o fim da temporada, um jogador muito vivido, experimentado, passagem por Flamengo, Corinthians, CSKA Moscou, Palmeiras, enfim, todo mundo conhece, né? O Wagner Love, aquele mesmo, vai defender o Retrô na sequência da temporada, o Retrô que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, como eu disse, está nas oitavas de final da Copa do Brasil, onde vai enfrentar a equipe do Bahia. Bom, agora chegou a hora da gente dar aquela pincelada no mercado de transferências internacional. Vamos falar sobre o Chelsea, adversário do Flamengo na fase de grupos do Super Mundial. Os Blues anunciaram mais uma nova contratação nesta janela de transferências, é a chegada do jovem atacante Liam Delap. Ele tem apenas 22 anos e disputou a última Premier League pelo Ipswich Town, um clube que foi rebaixado, inclusive, mas o Delap foi um dos destaques da competição, marcou 12 gols na última Premier League em 37 jogos disputados. Vale lembrar que Liam Delap foi revelado na academia do Manchester City, que nesta negociação tinha até o direito e a prioridade de uma recompra do jogador, mas optou por vender 30%, vai ficar com 30% dessa negociação do Chelsea com o Ipswich, que beirou ali os 30 milhões de libras, dinheiro à beça. De Delap, inclusive, tinha outras ofertas à sua disposição, mas escolheu o Chelsea por conta do seu trabalho com o técnico Enzo Maresca. O Enzo Maresca que foi técnico das categorias de base do City e trabalhou com o próprio Delap nesse período. Então essa conversa, a entrada do Maresca nas negociações foi fundamental, então olho nele, é um atacante de muito oportunismo, ainda muito jovem, não conseguiu se firmar no Manchester City de Pep Guardiola, mas vem trilhando um bonito caminho e vai ter boas oportunidades nesse Chelsea do Enzo Maresca, então olho nele, Liam Delap, novo reforço do Chelsea. E para fechar o nosso gol no mercado de hoje, vamos falar da Internazionale de Milão, que ainda junta os cacos depois de um fim de temporada europeia, assim, assustador, melancólico, eu diria. Aquela derrota cachapante para o PSG no final da Champions. Teve também o vice-campeonato italiano para o Napoli, que dói até hoje. Mas o time vem tentando renovar os ânimos, o clube, para a disputa do Super Mundial e anunciou a contratação do jovem croata Petar Susic. Ele que tem apenas 21 anos e atuou pelo Dinamo Zagreb nas últimas temporadas. Ele é meia, marcou 7 gols em 32 jogos e vai custar aí cerca de 14 milhões de euros aos cofres dos Nerazzurri. Ele assinou contrato até junho de 2030 e vai ser o 7º jogador croata da história a vestir a camisa Nerazzurri. O último deles, vocês já sabem quem é o Brozovic, que atualmente joga no futebol saudita. Bom, a Internazionale anunciou o Susic, mas ainda espera anunciar um novo técnico, já que perdeu Simone Inzaghi. Se vocês acompanharam o episódio de ontem com o Bellatini, informou a saída do Simone Inzaghi, que assinou oficialmente com o Al Hilal até 2027. Então, mudança de ares para o Inzaghi, que chegou até 2 finais de Champions com a Inter. Agora os Nerazzurri buscam um substituto. E já tem aí o primeiro alvo. É Cesc Fábregas, ídolo de Barcelona e Arsenal, vem fazendo um excelente trabalho como treinador. É isso mesmo, ele atualmente comanda o Como 1907, que também é da Itália, terminou em 10º no campeonato italiano. É um clube que vem em ascensão no cenário nacional na Itália. Então a Inter busca aí de qualquer jeito, com o staff do técnico, ter essa transferência, tê-lo como treinador principal da Inter para a próxima temporada. É claro que o Como não pretende facilitar as negociações. O presidente do clube, inclusive, disse que o projeto esportivo do Como envolve o nome de Cesc Fábregas e que ele não pretende liberar o treinador. Mas a Internazionale segue confiante, né, nessa oportunidade, nessa vitrine de ter o Fábregas no centro do futebol europeu. Vamos ver se ele vai aceitar ou não. Essas são as negociações de momento. Bom, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência mais uma vez. E ó, aquele combinado, viu? Desce o like aí, compartilha o link com todo mundo, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que a gente produz aqui em YoGo. E amanhã, é claro, a gente está de volta com muito mais informação de mercado para você. Até lá. Tchau!